Bom dia! Hoje na rubrica de alimentação e nutrição vamos falar da relação entre o intestino e o cérebro. Já sabemos que o intestino é importante no sistema imunitário, mas também é muito importante na saúde do cérebro e, portanto, do nosso comportamento em termos de cognição, de emoção, de sensação, de dor. Nós sabemos que com uma boa diversidade e abundância microbiótica vamos influenciar positivamente o cérebro, porque existe verdadeiramente uma comunicação entre a microbiótica intestinal e o nosso cérebro e que o próprio cérebro também vai influenciar essa mesma diversidade e abundância, a manutenção dessa boa diversidade e abundância microbióticas, permitindo níveis normais de inflamação, um bom equilíbrio entre o apetite e a ingestão energética e uma boa resposta ao stress, à emoção normal e sensibilidade à dor. Vamos apenas recordar o que já falámos na sessão anterior, que temos probióticos e pré-bióticos. O que são os probióticos? Como já vimos na primeira sessão, são os micro-organismos em si, que vêm da alimentação. Vimos que essencialmente eram alimentos fermentados. Já os pré-bióticos seriam as fibras e os açúcares que são fermentados ou parcialmente fermentados no nosso intestino e que vão permitir alimentar essas bactérias que chamamos de probióticos ou já existentes no nosso intestino. O intestino é composto por lactobactérias endógenas ou pelas lactobactérias provenientes da dieta, ou seja, dos probióticos. Ao nível do cólon, nós vamos verificar um efeito bifidogénico, ou seja, as bifidobactérias da dieta e os endógenos vão permitir ser fermentados e alimentar, modificar a microbiótica intestinal e, consequentemente, a sua atividade, e isto tudo terá repercussões positivas se for adequado à saúde, ou efeitos negativos se não consumirmos os probióticos e os pré-bióticos necessários, e já sabemos também que não existem doses diárias recomendadas ou conhecidas recomendações para consumos diários. Sabemos que têm que ser ingeridos diariamente e, portanto, por probióticos, nós sabemos que, como referi, que são todos os fermentados e as bactérias mais comuns são os lactobacilos, as bifidobactérias e as levaduras como a Saccharomyces. Os pré-bióticos podemos, que as tais fibras não digeríveis, falamos essencialmente da chicória, dos espargos, do trigo, da cebola. Falamos ainda da cevada, da aveia, do trigo, das bananas, do tomate, da cebola, do alho francês, mel, alcachofras. E, portanto, incluir todos estes alimentos na nossa dieta é interessante, assim como os ovos, o chocolate e todos os produtos lácteos também como pré-bióticos e não só como probióticos. Como podemos ver nesta figura, nesta comunicação, esta comunicação implica uma promoção da produção de serotonina e de dopamina, que são duas das hormonas que permitem o bem-estar do cérebro e daí o equilíbrio em termos emocionais. O stress em si que nós vivemos hoje em dia, diferente do stress do trabalho, tem efeitos agudos, pode ter efeitos agudos ou crónicos no nosso cérebro. Se tiver um efeito agudo, ou seja, momentâneo, mais de curta duração, nós libertamos chateamos com alguma coisa, libertamos cortisol e este cortisol vai inibir a formação da dopamina. A tironosina ou triptofano, que são dois aminoácidos, portanto, que estão incluídos nos alimentos proteicos, vão promover a síntese da dopamina e da melatonina ao nível cerebral e vão ser inibidas estas cadeias de formação
pelo cortisol. E, portanto, se é inibida a formação da dopamina e da melatonina, não vai ser promovido o bem-estar, a irritabilidade, a redução da concentração, a redução do humor, da cognição, do nível de atenção. Estes efeitos agudos podem se tornar crónicos se prolongarem no tempo e então o que nós verificamos é uma redução das nossas reservas de energia, há uma redução da síntese de neurotransmissores implicados no humor e no prazer, como estávamos a falar, da dopamina e da melatonina, por aumento da adrenalina. Portanto, há um stress negativo, há fadiga, perturbações metabólicas, perturbações do sono e, no final, temos a depressão se não cortarmos esta cadeia. Portanto, nós temos que retroceder nesta cadeia. E como é que é possível nós fazermos? Aumentando a produção de serotonina. E, como vimos, a serotonina provém do triptofano. O triptofano vai dar origem à serotonina, que com luz solar se mantém em serotonina boa disposição, sem luz solar transforma-se em melatonina e permite-nos uma boa sono, qualidade do sono. Quanto mais serotonina for produzida, maior quantidade de melatonina à noite e, portanto, melhor a qualidade do sono, uma vez que a melatonina influencia o sono, é quem permite adormecer e, portanto, vai ter efeito no apetite, na memória, na aprendizagem, na própria temperatura corporal, no humor, no comportamento sexual, na função cardiovascular e em toda a contração muscular e regulação endócrina. O que nós sabemos é que o folato tem, de facto, uma influência, que é uma vitamina B, tem influência na produção de serotonina a partir do triptofano, deste aminoácido, ou seja, de um dos componentes da proteína, como referíamos, a vitamina B6, o folato é a vitamina B9, a vitamina B6, o zinco e o magnésio pensa-se que sim, ainda está em discussão, o folato, mais uma vez, a vitamina B12, a vitamina B6, tem aqui um efeito muito positivo na formulação, então, destes neurotransmissores. E onde é que nós podemos encontrar estes alimentos? Essencialmente, como já vimos, na banana, no salmão, no ovo, no abacaxi, na aveia, no mel, nas leguminosas, aqui representadas pelo humus, nos frutos vermelhos, no cacau, como também já foi referido. O que é que nós sabemos então em termos de estudos? Dizem-nos que os ortofrutícolas são absolutamente fundamentais para esta boa relação, porque os ortofrutícolas vão incluir a fibra e os oligosacarídeos que vão ser fermentados ou parcialmente fermentados e que vão criar então o alimento das bactérias intestinais. Sabemos que os espinafres e os brócolos, por terem muito ácido fólico, a vitamina B, o folato, são extremamente interessantes e que devem ser consumidos ou dar-lhes preferência na escolha alimentar e por isso desenvolvem menor risco para desenvolver a depressão. Portanto, no fundo, combatem a depressão. Sabemos hoje, por diversos estudos, que estudantes universitários tendem a ser mais felizes, mais enérgicos, se comerem frutas e vegetais. Portanto, há uma associação entre o consumo de hortofrutícolas e a boa disposição, a redução da depressão, a energia pessoal de cada um. Os peixes gordos, a gordura saudável, permite, de facto, a redução da inflamação produzida pelo cortisol e pela adrenalina e, portanto, irão contrariar a inflamação. Têm propriedades anti-inflamatórias e vão reduzir os efeitos negativos provocados pelas hormonas do stress. O chocolate preto é um antioxidante potentíssimo e que vai permitir que as paredes dos vasos sanguíneos relaxem, diminuindo a pressão arterial e melhorando a circulação.
por outro lado também dá a sensação de euforia, de boa disposição, equiparada à paixão e, portanto, extremamente interessante. Não é por acaso que os namorados sempre se ofereceram chocolates uns aos outros. A carne branca, principalmente o peito peru, é riquíssimo em triptofano, o aminoácido que desencadeia todo este processo de produção de serotonina ou de melatonina. E, portanto, deve ser uma das nossas opções. Também ricos em triptofano temos as amêndoas, qualquer semente, seja semente de abóbora, de girassol, as bananas, os tofu, as lentilhas, os feijões e os ovos. E, por fim, o leite fermentado, principalmente o fermentado, é muito mais interessante, porque o fermentado já vimos que vai incluir, vai ser probiótico, vai ter as bactérias propriamente ditas e vai ter hidratos de carbono que são fermentáveis e, portanto, também é um pré-biótico, logo é um simbiótico, tem as duas funções de pró e de pré-bióticos. Portanto, o consumo efetivo de lacticínios fermentados melhora esta relação entre o intestino e o cérebro, a boa disposição e a nossa capacidade de resistência ao stress. Muito obrigada pela vossa atenção e até breve à próxima rubrica de alimentação e nutrição.